Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho fundo num momento que é, assim, uma virada de chave na história. O primeiro capítulo do livro de 2 Samuel. É um texto bem curto, sabe? Mas é carregado de tensão, de política, De drama. muito drama. As fontes que a gente tem são basicamente notas de estudo bíblico que ajudam a desentrelinhas. E a nossa missão aqui é tentar responder uma pergunta que eu acho central. As ações de Davi nesse capítulo são o luto sincero de um amigo ou o primeiro ato de um mestre da política? Ou será que as duas coisas são inseparáveis, né? Para um líder desse calibre. Exato. Essa é a pergunta-chave, porque olha, esse capítulo é a ponte, uma ponte bem frágil entre dois reinados. O rei Saul está morto, o exército de Israel foi derrotado, tá todo mundo vulnerável. É um vácuo de poder, e a maneira como Davi, que é o sucessor não oficial, reage à notícia, isso vai definir todo o futuro dele. Não é só o que ele faz, então. Não, de jeito nenhum. É a imagem que ele projeta desde o primeiro segundo. A gente pode acompanhar isso em, 3 atos. A chegada da notícia, a reação surpreendente do Davi e, por fim, um poema que vira uma peça de propaganda genial. Boa. E a cortina se abre com a chegada de um estranho. Davi tá no acampamento dele, em Ziklag. Ele tá se recuperando de uma batalha e faz 3 dias que a luta de Israel contra os filisteus aconteceu, mas as notícias, ainda não chegaram. O zap era lento naquela época. Pois é, e de repente surge um homem vindo do campo de batalha, com as roupas rasgadas, a cabeça coberta de terra. Sinais clássicos, né? Luto e desastre na certa. Total. Ele se joga no chão diante de Davi, um gesto de submissão completa. E Davi pergunta o óbvio: de onde você vem? E o homem responde: escapei do acampamento de Israel. A tensão ali deve ter sido palpável. Imagino. Davi insiste. O que aconteceu? Me conte. E aí vem a bomba. O exército fugiu, muitos morreram, e Saul e seu filho Jonatas também estão mortos. É uma notícia devastadora. Mas o Davi, já mostrando aquele instinto dele, não aceita a informação de cara, né? Não. Ele foca no mensageiro e pergunta: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Ele quer a prova, o testemunho. E é exatamente aqui que a história fica muito, muito interessante. Fica, né? O mensageiro que se identifica como um amalequita não diz apenas, eu vi os corpos. Não. Ele se insere na história. Ele vira protagonista. Ele conta que, por acaso, estava lá no Monte Gilboa e viu o rei Saul, gravemente ferido, apoiado na lança, prestes a ser capturado. E segundo o relato dele, O próprio Saul teria olhado para ele e pedido: fique sobre mim e mate-me, pois a agonia tomou conta de mim. peraí, essa história do Amalequita tá muito estranha. Se eu me lembro bem do final do livro anterior, de 1 Samuel, Sim. a versão da morte do Saul é completamente diferente. O texto diz que ele, ferido por flechas e com medo de ser torturado, pediu pro escudeiro dele matá-lo. E o escudeiro se recusou. Exato. E aí o Saul se jogou sobre a própria espada. Foi um suicídio. Então, esse cara tá mentindo. Bingo. É exatamente essa interpretação mais aceita e que as nossas fontes reforçam. O amalequita mentiu. Ele provavelmente tropeçou no corpo do Saul no campo de batalha, viu a oportunidade e agarrou. Inventou essa história de morte por misericórdia por um motivo muito claro. Ele queria uma recompensa. Exato. Ele achou que Davi ia ficar feliz, afinal Saul foi o homem que o perseguiu por anos, que tentou matá-lo. Várias vezes, na cabeça do amalequita, ele estava trazendo a notícia que Davi mais queria ouvir e de quebra se apresentando como o cara que resolveu o problema. E para provar que a história era real. Ele apresenta as provas materiais. Ele diz para o Davi: então eu me aproximei, o matei e peguei a coroa que estava na cabeça dele e o bracelete que estava em seu braço e os trouxe aqui para o meu senhor. Ele entrega as insígnias reais. É um gesto super calculado. Ele não está só relatando um fato, ele está tentando se posicionar como um aliado valioso para o novo poder. E foi um erro de cálculo. Fatal. Catastrófico. Porque a reação do Davi é o completo oposto do que
qualquer um esperaria. O texto é bem gráfico, né? Muito. Então Davi pegou em suas vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. É uma explosão de luto. Sim, é um ato público. Eles não só rasgam as roupas, mas pranteiam, choram e jejuam até o fim do dia. E o luto é por todos, por Saul, por Jonatas, o amigo de alma dele, e pelo povo do Senhor. O que é fascinante aqui é a genialidade dessa reação, sabe? Seja ela instintiva ou calculada. Por um lado, o luto por Jonatas é sem dúvida genuíno, profundo. A relação deles era extraordinária. Sim. O luto por Saul é mais complexo. Saul foi mentor, sogro e o maior inimigo dele. Tinha uma história ali. Mas, por outro lado, essa manifestação pública de dor é uma jogada política absolutamente brilhante. É isso que me pega. Ele parece genuinamente arrasado, mas ao mesmo tempo, cada passo que ele dá é politicamente perfeito. Eu fico pensando se ele tem consciência disso no momento, ou se instinto e política são a mesma coisa para um homem como ele. É uma boa pergunta. Ele não comemora, não mostra um pingo de alívio. Ele se posiciona como um líder que sente a dor da nação inteira. Exato. Ele está comunicando uma mensagem poderosa. Eu não sou um abutre esperando o rei morrer para tomar o poder. A queda do rei de Israel é uma tragédia para mim e para todos nós. Ele se desassocia de qualquer ideia de ambição egoísta. Totalmente. E se alinha com o sentimento nacional. E essa demonstração continua, de forma ainda mais dura, no confronto com o mensageiro. Sim, depois do luto inicial, Davi se vira para o Amalequita e a conversa é curta e fatal. Davi pergunta: "De onde você é?" E o homem responde: "Sou filho de um estrangeiro, um amalequita." E então Davi faz a pergunta que sela o destino dele: "Como você não temeu estender a mão para destruir o ungido do Senhor?" Essa frase, ungido do Senhor, é o centro de tudo. É, né? Em hebraico, Meshiar, de onde vem a palavra Messias. O rei, na teologia de Israel, não era só um líder político, ele era o escolhido de Deus. Uma figura sagrada. Atacar o rei era atacar a ordem divina. Exato. E o Davi, que teve duas chances de matar Saul e se recusou a fazer isso usando exatamente essa justificativa, agora está de frente com um cara que se gaba de ter feito. E a sentença é imediata. Davi diz para o Amalequita: "O seu sangue seja sobre a sua cabeça, pois a sua própria boca testemunhou contra você, dizendo: eu matei um ungido do Senhor." E ordena a um dos soldados que o execute. Ali mesmo, na hora. É uma atitude brutal, mas, de novo, politicamente impecável. Impecável. E por duas razões principais, como as nossas fontes apontam. Primeiro, ele estabelece um precedente de tolerância zero com regicídio. Ele está dizendo para todo o reino, especialmente para as tribos do norte que eram leais a Saul: sobre o meu governo, a figura do rei é sagrada. Ninguém toca no ungido de Deus e sai impune. Ele está garantindo a estabilidade da própria instituição que ele está prestes a herdar. Exatamente. E o segundo ponto, que talvez seja o mais importante para ele pessoalmente, é que ele se limpa de qualquer suspeita. Ah, sim. Era muito fácil para os aliados de Saul espalharem o boato. Davi conspirou para matar o rei. Claro, ao executar o suposto assassino de forma tão pública e dramática, ele corta o mal pela raiz. Ele se posiciona como o vingador de Saul, não como o rival dele. É uma jogada de mestre para consolidar a legitimidade dele. Antes mesmo de qualquer acusação ser feita. Ele usou a mentira do próprio Amalequita contra ele. O cara cavou a própria cova. E ele não para por aí. Depois de estabelecer a justiça com a espada, ele usa a arma mais poderosa que ele tem: a poesia. A arte, né? Exato. Para moldar a memória coletiva desse evento. Ele compõe um lamento, uma canção fúnebre por Saul e Jonatas, e o texto diz que ele ordenou que fosse ensinada a todo o povo de Judá. Ficou conhecida como o hino do arco. Não é um luto privado, é uma política de luto nacional. E o conteúdo do poema é extraordinário. Mostra a grandeza do Davi como poeta e como político. Ele começa e termina com um refrão que ecoa a dor da nação. Ah, como caíram os valentes. Ele amaldiçoa o local da derrota, os montes de Gilboa. Desejando que nunca mais recebam chuva ou orvalho. É uma forma de dizer que aquela terra está manchada pela tragédia. Ele também exalta a força dos dois como guerreiros. Tem uma imagem incrível.
Eram mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. É lindo isso. Ele fala sobre como a espada de Saul e o arco de Jonatas nunca falhavam em batalha. Ele está construindo um mito heróico para eles, focando na glória passada, não na derrota. E ele faz um apelo direto às filhas de Israel, pedindo que chorem por Saul. E o motivo que ele dá é muito interessante. Qual? Ele não fala da fé do Saul ou da justiça dele. Ele fala de prosperidade. Ele diz: chorem por Saul, que as vestia de escarlate com luxo, que adornava suas roupas com ouro. É um apelo pragmático. Totalmente, lembrando ao povo que, apesar dos defeitos, o reinado de Saul trouxe estabilidade e riqueza. Mas o que mais me impressiona é a generosidade dele com Saul. Como ele consegue elogiar tão publicamente o homem que passou anos obcecado em matá-lo? É impressionante, né? Ele não menciona a perseguição, a inveja, a paranoia. Nada. É pura nobreza. Ou é uma estratégia ainda mais refinada? Eu diria que é a intersecção perfeita entre as duas coisas. Ao honrar Saul, Davi está honrando a instituição da monarquia. Faz sentido. Ele não está construindo o legado dele sobre as cinzas do antecessor. Pelo contrário. Ele se apresenta como o herdeiro legítimo que respeita a tradição. Ele está dizendo aos partidários de Saul: eu também lamento a perda dele. Estamos juntos nisso. É um ato de unificação nacional através da poesia. Exato. E claro, o poema chega ao clímax emocional quando ele fala diretamente com Jonatas. Ah, sim. É uma das declarações de amor e amizade mais poderosas já escritas, eu acho. Sem dúvida. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras tão querido para mim. O teu amor me era mais maravilhoso do que o amor das mulheres. É uma frase que causa muito debate até hoje. Causa mesmo. Mas as fontes de estudo ajudam a gente a colocar em contexto. O tipo de amor descrito aqui não tem a conotação romântica moderna. Certo? A palavra hebraica usada está profundamente ligada à ideia de lealdade, de aliança, de um pacto. O que Davi está exaltando é a natureza extraordinária e sacrificial da lealdade de Jonatas. Entendi. Pensa bem, Jonatas era o príncipe herdeiro. Ele tinha tudo a perder apoiando Davi. Mesmo assim, ele abriu mão do próprio futuro no trono e arriscou a vida para proteger o amigo. Porque ele reconheceu que Davi era o escolhido de Deus. Exatamente. O amor dele ultrapassava o das mulheres, porque é um amor pactual, político e de alma, que desafiava toda a lógica da autopreservação. Faz todo sentido. Ele está celebrando a lealdade mais pura que ele já conheceu, a base da jornada dele, na verdade. Então, voltando para nossa pergunta do início, luto sincero ou cálculo político? Parece que a resposta é sim, as duas coisas. Eu acho que é exatamente isso. Este capítulo é a fundação do reinado de Davi, e ele é construído sobre essa dualidade. As ações dele não são as de um usurpador sedento por poder, mas as de um estadista que entende o peso daquele momento histórico. Ele transforma uma crise de derrota militar e vácuo de poder em uma oportunidade para consolidar a legitimidade moral dele para governar. através da justiça, do luto e da arte. Ele mostra a Israel não o líder que eles talvez esperassem. Mas o líder que eles precisavam, alguém que respeitava o passado, mas tinha visão e astúcia para construir o futuro. Ele não toma o poder à força. Ele se mostra digno dele. O que nos leva ao quadro geral. A genialidade do Davi, que a gente vai ver ao longo do reinado dele, é que os sentimentos mais genuínos dele muitas vezes se alinham perfeitamente com a melhor estratégia política. É impossível separar o homem do político. É impossível. A dor dele pela perda do amigo é real. A compreensão de que essa dor, quando expressa publicamente, pode unir uma nação, também é real. E é nessa fusão que reside o poder dele. Isso nos deixa como uma reflexão final que vai além deste texto. As ações de Davi aqui são apresentadas como sinceras e justas, mas também são, assim, inegavelmente uma performance política magistral. Cada gesto reforça a posição dele. É verdade. E isso levanta uma questão sobre a natureza da grande liderança em qualquer época, né? Até que ponto os grandes líderes são movidos por emoções puras e até que ponto as ações públicas deles são uma performance cuidadosamente calibrada para o bem maior
E, claro, para a própria ascensão, onde termina o sentimento pessoal e onde começa o dever público. Talvez os líderes mais eficazes sejam aqueles para quem essa linha nem sequer existe.